tarde, turma. Como estão as coisas por aí? De ontem para hoje, passaram bem? Hoje nós temos aula de geografia, de língua portuguesa e de matemática. E nós vamos começar com geografia. Na aula de geografia, nós vamos falar sobre diferentes tipos de planta, tá? O que são as plantas, professoras? São, aqueles projetos, de uma cidade, de uma casa, tá? De um bairro, ok? Então, lá na página 78 do livro de vocês, nós temos lá: podemos construir diferentes tipos de planta para representar um lugar. Veja como esta casa está representada. Então, nós temos aí imagem 1, 2 e 3, tá? Na imagem 1, nós temos aí a representação de uma casa, tá? Aí ela tem 3 formas de representar essa casa, tá? Aqui, a casa aparece representada no quarteirão. Aqui, a primeira imagem, ela está representada na rua. A casa, e a rua. Na segunda imagem, tá ela dentro de um quarteirão. E na última, esta mesma casa dentro de um bairro. E vocês vão ver as diferenças aí de forma de representar. Lá na página 79, nós temos a parte da planta da cidade de Boa Vista, em Roraima. Olha só que interessante a imagem, né? E lá, nessa imagem, nós temos a planta, a legenda. O que é cada coisa dentro dessa planta? Como é possível fazermos representações tão diferentes? Em qual das representações seria mais fácil localizar a casa se você precisasse ir até ela? Você percebeu que as representações 1, 2 e 3, na página 78, mostraram a casa e o quarteirão, em tamanho cada vez menor. Você sabe por que isso aconteceu? Por quê? Porque estava lá na rua, uma rua. Então, a gente vê a casa de um tamanho razoável. No quarteirão, a gente já vê que a casa vai diminuindo. Por quê? Porque é a casa dentro de um lugar maior. E no bairro, é aí que ela tá pequenininha mesmo, porque um bairro é bem grande, Então, logo, para caber tudo que tem dentro de um bairro, os desenhos têm que ser menores. A casa, na realidade, tem 10 metros de largura. O quarteirão tem 100 metros em cada um dos lados. Com a ajuda da régua, você pode perceber que no croquis da página anterior, o quarteirão tem 10 centímetros no desenho. Então, nós temos lá a planta e aqui na página 80 nós temos o croquis, olha só. A casa tem 1 centímetro no desenho. Confirme medindo com a régua. Todos têm a régua e vocês vão ver, E tem uma réguinha aqui que está representando aí essa casa. Qual é o tamanho do quarteirão e da casa nesta outra representação? Então, nós temos outra forma de representar a casa e o quarteirão, olha só, Nós temos aí a casa, o quarteirão tem 5 centímetros e a casa tem 0,5 centímetro. Você sabe que o quarteirão, na realidade, não mudou de tamanho. Isso só aconteceu nas plantas. Porque precisamos diminuir ou aumentar o tamanho dos objetos para representá-los no papel. Isso acontece porque não podemos desenhar os objetos no tamanho real. Precisamos ajustá-los a uma escala de representação. Essa medida, usada para representar o tamanho real, foi conseguida com a ajuda da escala. E aí tem ensinando como você calcular a escala, tá certo? Na página 81, tem assim, o comecinho das atividades. Leia para entender como fazer cálculos com a escala em uma planta. Um menino está saindo de casa para ir à escola. Que distância ele vai percorrer? O lugar representado na planta foi dividido em quadrados. Então, está mostrando a casa do menino e a escola, Vocês vão ver que tem uma distância aí. Então, a gente quer saber qual que seria essa distância. Na página 82 está falando: cada quadrado representa uma parte do lugar da realidade. Cada quadrado corresponde a 100 metros do lugar real. Essa é a escala da planta que você está usando. A escala representada é 1 dividido por 100. No caminho para a escola, o menino vai percorrer 5 quadrados. Cada quadrado equivale a 100 metros. Então, ele vai percorrer quantos metros? 500 metros, 5 vezes 100, 500. E aqui tá mostrando, 50 metros, 100 metros, 250 metros. 2. Veja a planta da parte da cidade do Rio de Janeiro. Tem uma planta da cidade do Rio de Janeiro e você vai fazer as atividades de acordo com essa planta de um pedaço da parte da cidade do Rio de Janeiro. E tem a escala. A escala, pessoal,
essa informaçãozinha que fica aqui, ó. Essa é a escala. Aí você vai me falar, de acordo com o que vocês lerem e vão interpretar. E essa é a atividade de hoje, de geografia, tá? Assistam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário para tirar as dúvidas, ok? Não deixem de tirar dúvida, tá certo? Então, essa é a atividade de geografia.